A aspirina não é só remédio para dor de cabeça. Ela também pode ser usada para tratar problemas cardíacos, mas existe toda uma polêmica com relação a esse uso. Para entender melhor essa história. A aspirina é pau para toda obra. Ela tem efeito antitérmico, então ajuda a baixar a febre. É anti-inflamatória e lá nos anos 70, uma terceira função foi descoberta. A aspirina ajuda a inibir a agregação de plaquetas. Plaquetas são um dos componentes do sangue. Elas e os fatores de coagulação são convocados toda vez que um vaso sanguíneo sofre uma lesão. Se você faz um corte na mão, por exemplo, elas formam um tampão para vedar a abertura do vaso. E aí você não sangra até a morte. Só que as plaquetas também atuam nos vasos que ficam bem no interior do nosso corpo e que podem sofrer outros tipos de lesão. A maior parte dos problemas cardíacos, por exemplo, tem como motivo o entupimento dos vasos sanguíneos. E eu já explico o que isso tem a ver com as plaquetas. Sabe quando você ouve, o fulano tá com colesterol alto, pressão alta, vai ter um infarto? Então, a maioria dos infartos começa antes com um problema nos vasos sanguíneos chamado aterosclerose. Ele geralmente afeta quem tem histórico familiar de problema no coração, quem tem colesterol alto, diabetes, pressão alta e é sedentário. Ou seja, são vários fatores de risco. Mas vamos lá, esse quadro começa quando uma das camadas interiores de uma artéria do coração se enche de LDL, o chamado colesterol ruim. Esse depósito de colesterol começa a rechear o vaso e gera um efeito dominó. Aquele aglomerado começa a atrair tudo quanto é célula. Algumas células imunológicas vão tentar ajudar na situação e acabam virando parte do acúmulo. Você também tem pedaços de cálcio e até de queratina formando uma espécie de placa. Por dentro, ela é cheia de gordura e molinha, mas o exterior é duro, fibroso. E a placa vai crescendo e vai diminuindo o fluxo sanguíneo naquela área. Quanto maior é a placa, mais vulnerável ela fica. Em muitos casos, ela pode se romper. E aí, tudo aquilo vai parar na corrente sanguínea. Se isso não fosse ruim o suficiente, essa melecona ainda tem o poder de ativar as plaquetas. Elas começam a se juntar em cima daquilo para formar um tampão, só que dentro da artéria. E assim nasce um coágulo, que pode variar de tamanho. Se ele for grande o suficiente, ele vai impedir totalmente a circulação de sangue ali. E aí mora um perigo enorme. Se esse entupimento for na artéria coronária, ela vai impedir que o oxigênio e nutrientes cheguem ao músculo do coração. E as células cardíacas começam a morrer. O resto você já sabe. Dor no peito, mal-estar e um infarto do miocárdio. É aí que entra a aspirina. Como ela tem ação anti-aglomeração de plaquetas, se ela for tomada todo dia em uma pequena quantidade calculada por um médico, é possível diminuir a resposta das plaquetas. Isso significa um risco menor de coágulos que podem acabar levando ao infarto. É por isso que ela costuma ser recomendada por cardiologistas para pessoas que já têm um histórico cardíaco. Mas é aqui que a situação fica polêmica, porque não são só as plaquetas do coração que vão ser afetadas. A ação geral das plaquetas no corpo vai ficar mais lentinha, e isso pode aumentar o risco de uma hemorragia. Então, o médico tem o dever de pesar o que vai afetar mais o paciente. Se a pessoa tem um problema de coração, mas também tem uma úlcera no estômago, ela sofre um risco considerável de ter um sangramento interno nesse órgão. Daí, ela provavelmente não deve ficar tomando aspirina para tratar o coração, porque as plaquetas não vão funcionar direito. Bom, desde 1989, é comum que os cardiologistas receitem aspirina tanto para quem já teve um infarto e não quer ter de novo, quanto para quem nunca teve, mas quer evitar. A questão é que a eficiência nesses dois casos é diferente. E o risco de desenvolver hemorragia também podia ser. Só que faltava um estudo grande o suficiente para definir isso com mais certeza. Aí é que entra a preocupação dos cientistas da King's College de Londres. Eles fizeram uma meta-análise de todos os estudos publicados num período de 13 anos sobre esse tema. O importante é que os voluntários nunca tivessem tido um ataque cardíaco e que eles tivessem sido acompanhados por pelo menos um ano, para ter certeza que os riscos não apareciam só no longo prazo. Pois bem, eles descobriram que para esse tipo de paciente, a aspirina reduz sim o risco de infarto. Quem tomou aspirina diariamente tinha 11% menos chance de ter um infarto do que quem não tomava. Só que existia o outro lado, o da hemorragia. O paciente tinha um risco 43% maior de ter um caso sério de sangramento do que o grupo que não foi medicado com aspirina. Eu vou aproveitar para lembrar que a gente não está falando de aspirina para dor de cabeça, tá? Tem uma dose específica para prevenção de infarto que só pode ser receitada por um cardiologista. Bom, voltando à pesquisa. Os resultados preocuparam os cientistas, porque eles indicam que o risco pode ser maior que o benefício quando o paciente nunca teve um infarto. O estudo foi publicado no famoso periódico científico JAMA Networks, e o objetivo final deles é colocar ainda mais importância na decisão de um médico que vai tratar um paciente cardíaco.
principalmente se ele nunca teve um infarto do miocárdio. E lembrar esses especialistas de que a aspirina nem sempre vai ser a melhor escolha. Essa é a conclusão final de todo esse papo para os médicos. Mas e para você, que é paciente e pode ter um histórico familiar cardíaco? Para você, o importante é fazer os seus exames regularmente e sempre acompanhar como está seu coração, seja para tomar aspirina ou outro remédio receitado pelo médico. Já vai planejando aí o check-up de 2019, tá ok? Depois dessa bronca, eu fico por aqui. Até o próximo Supernovas!